Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai iniciar a discussão das variáveis aleatórias discretas. No capítulo anterior foram introduzidos alguns modelos probabilísticos por meio de espaços amostrais bastante simples, e isso facilitou bastante a compreensão do conceito de probabilidade e a obtenção de algumas propriedades básicas. Porém, para atender a situações mais práticas e gerais, é necessário ampliar esses conceitos para que a gente tenha modelos probabilísticos que representem bem todos os tipos de variáveis estudados até aqui, tais como as qualitativas e as quantitativas. E para as variáveis qualitativas, a descrição de probabilidades associadas a eventos construída no capítulo anterior se adapta muito bem. Porém, quando a gente estuda a descrição dos dados, a gente viu que os recursos disponíveis para análise das variáveis quantitativas são bem mais ricos do que para as variáveis qualitativas. E isso sugere alguns artifícios para transformar as variáveis qualitativas em variáveis quantitativas. Por exemplo, considere um caso de um questionário em que a pessoa é indagada a respeito de uma proposição e as respostas são sim ou não. A gente pode associar ao problema uma variável que vai tomar dois valores. Se a pessoa responde sim, e 0 se a pessoa responde não. E esse tipo de variável vai ser estudado nesse capítulo. Imaginem, nesse primeiro exemplo, que nós temos um empresário e ele pretende estabelecer uma firma para a montagem de um produto que vai ser composto por uma esfera e um cilindro. Sabe-se também que as partes são adquiridas de duas fábricas diferentes. Fábrica A, que vai vender o cilindro, e a fábrica B, que vai vender a esfera, e a montagem vai consistir em juntar essas duas partes e pintá-las posteriormente. O produto acabado, então, vai ter um comprimento que vai ser definido pelo cilindro e uma espessura que vai ser definida pela esfera, dentro de certos limites, e isso só vai ser verificado após a montagem do produto. E para o nosso empresário estudar a viabilidade do seu empreendimento, ele quer ter uma ideia da distribuição do lucro por cada peça montada. Sabe-se que cada componente pode ser classificado como bom, longo ou curto, conforme sua medida esteja dentro da especificação, maior ou menor que a especificada. E além disso, foram obtidos dos fabricantes o preço de cada componente, que foi de $5, ou seja, cada cilindro e cada esfera vai custar esse valor. E também foram obtidos as probabilidades de produção de cada componente com características bom, longo e curto. E essas probabilidades estão nessa primeira tabela. Por exemplo, a fábrica A, que produz cilindro, 80% dos seus cilindros são classificados como bom, 10% como longo e 10% como curto. A mesma coisa para a fábrica B, que produz, por sua vez, as esferas. Se o produto final apresentar algum componente com característica curto, ele vai ser classificado como irrecuperável e o conjunto todo vai ser vendido como sucata ao preço de $5. De outro lado, cada componente longo pode ser recuperado a um custo adicional de $5. Sabemos também que o preço de venda de cada unidade montada é de $25, e sabendo todas essas informações, como seria a distribuição de frequências da nossa variável x? E essa variável x é o lucro por conjunto montado. E é isso que o nosso empresário quer saber para averiguar a viabilidade do seu empreendimento. Ou seja, o que o nosso empresário quer saber é qual seria o histograma, a distribuição do lucro por peça montada. A construção dessa distribuição de frequências, então, vai depender de certas suposições que a gente faça sobre o comportamento do sistema considerado. E as suposições que o empresário vai fazer aqui são aquelas que os fabricantes passaram para ele acerca da distribuição da qualidade das suas peças fabricadas, tanto os cilindros pela fábrica A como as esferas pela fábrica B.
E com base nessas suposições, a gente vai estar trabalhando com o modelo da realidade. E a distribuição que a gente obter vai ser uma distribuição teórica tanto mais próxima da distribuição de frequências reais, quanto mais fiéis à realidade forem essas suposições. Primeiramente, vejam que a construção do espaço amostral para a montagem dos conjuntos, segundo as características de cada componente e suas respectivas probabilidades. E a gente consegue construir, a partir das duas distribuições, tanto dos cilindros quanto das esferas, essa árvore de probabilidades. E notem que, uma vez que essas fábricas são diferentes, a classificação de cilindros e esferas são dois eventos independentes. Ou seja, uma vez que o cilindro seja classificado como bom, isso não vai influenciar na probabilidade de a esfera ser classificada como bom, longo ou curto. Então, uma representação do espaço amostral em questão está apresentada nessa tabela. Vejam que a probabilidade de um empresário obter um produto montado que tenha uma esfera boa e um cilindro bom é de 56%, e o lucro obtido pela venda desse produto no mercado vai ser de 15%, pois esse produto é vendido pelo preço de 25, e lembrando que o custo da esfera e do cilindro é de 5 cada um, portanto o lucro vai ser de 15. De outro lado, se um dos itens for longo, o custo de recuperação adicional é de 5, logo o lucro aqui nesse caso vai se reduzir para 10. E os demais casos estão apresentados na tabela. E notem que essa última coluna foi construída com base nas informações que a gente tem sobre os preços, tanto de venda quanto de recuperação dos itens, se eles forem longos, também de aquisição dos itens e da venda do produto, se for considerado sucata. E com base nos dados da tabela anterior, a gente constrói a nossa variável x, que é o lucro obtido por peça montada, que vai ser de 15 se esse evento ocorrer, de 10 se esse outro evento ocorrer, de 5 se esse evento ocorrer, e de menos 5 se esse evento ocorrer. E para cada um desses eventos, existe uma probabilidade associada. Ou seja, a probabilidade de esse primeiro evento ocorrer é de 56%, de o terceiro ocorrer é de 2%, de o segundo ocorrer de 23%, e de o último ocorrer vai ser de 19%. E essas probabilidades nos permitem escrever uma função que acaba sendo um modelo teórico para a distribuição dessa variável x, que o empresário poderá utilizar para julgar a viabilidade econômica do seu projeto que ele pretende realizar. Aqui, x vai ser o valor da variável aleatória x, e p de x é a probabilidade de x tomar o valor x. Então, a função x, p de x é chamada função de probabilidade da variável aleatória x. E, esquematicamente, nós temos uma situação representada nessa figura. Notem que nós temos aqui uma espécie de função que vai levar esse evento A1 para 15, o evento A2 para 10, o evento A3 para 5 e o evento A4 para menos 5. Então, o nosso espaço amostral funciona como uma espécie de domínio, a reta dos números reais funciona como uma espécie de contradomínio, e esses valores, menos 5, 5, 10 e 15, funcionam como uma espécie de imagem. Ou seja, nós temos aqui uma função. É evidente que ao mesmo espaço amostral mostrado na tabela 6.2, a gente pode associar outras variáveis aleatórias. Se a gente considerar y como sendo a variável custo de recuperação de cada conjunto produzido, a gente vai verificar que y vai assumir os seguintes valores. Vai ser 0 se o evento B1 ocorrer, 5 se o evento B2 ocorrer e 10 se o evento B3 ocorrer. E a função de probabilidade da variável aleatória y
vai ser representada na tabela a seguir, e a figura 6.3 representa a mesma situação que a gente viu no exemplo anterior. Ou seja, a gente tem aqui, da mesma forma, uma distribuição da nossa variável aleatória y, que vai ser igual a 0 com essa probabilidade, igual a 5 com essa probabilidade, e igual a 10 com essa probabilidade. Da mesma forma, nós temos aqui uma função, uma espécie de função, que vai levar os eventos do nosso espaço amostral para esses valores respectivos. Vamos retomar, pessoal, aqui o exemplo 5.10 do capítulo anterior. Naquela situação, nós tínhamos uma urna com 5 bolas, 2 brancas e 3 vermelhas, e nós fazíamos 2 extrações sem reposição. Mas aqui vamos definir uma variável aleatória x como o número de bolas vermelhas obtidas nas 2 extrações. E lembrem-se que nós tínhamos esse diagrama em árvore, no qual aqui nós temos a primeira extração e aqui nós temos a segunda extração. E esse diagrama em árvore, uma vez que a gente definiu a nossa variável aleatória como o número de bolas vermelhas obtidas nas 2 extrações, vejam que nosso x aqui ele vai poder ser igual a 0 quando a gente não obtém nenhuma bola vermelha, pode ser igual a 1 quando a gente obtém uma bola vermelha nas 2 extrações, e pode ser igual a 2 quando a gente obtém bola vermelha nas 2 extrações. E percebam que aqui essas probabilidades de ocorrência dessas extrações decorrem diretamente do nosso diagrama em árvore. E, resumidamente, a probabilidade de quando x for igual a 0 vai ser igual a 1 sobre 10. A probabilidade de x ser igual a 1 vai ser igual a 6 sobre 10. E a probabilidade de x ser igual a 2 vai ser igual a 3 sobre 10. Então, a definição de uma variável aleatória discreta é dada a seguir. Uma função x definida em espaço amostral ômega e com valores num conjunto enumerável de pontos da reta é dita uma variável aleatória discreta. E da mesma forma, esquematicamente, nós temos uma situação da seguinte forma. Nós temos o espaço amostral com os respectivos pontos amostrais e nós temos uma função que liga esses pontos amostrais do espaço amostral a valores na reta dos números reais. Ou seja, nós temos algo similar a uma função, e é a nossa função de densidade de probabilidade. A gente viu também como associar cada valor x da variável aleatória x à sua probabilidade de ocorrência. E ela é dada pela probabilidade de um evento A do espaço amostral, cujos elementos correspondem ao valor x. E matematicamente a gente pode escrever da seguinte forma: a probabilidade de x ser igual a x, dado que x pertence ao evento azão do espaço amostral, é a mesma coisa que dizer que isso vai ser igual à probabilidade de o nosso evento azão ocorrer, onde o azão é formado por vários pontos amostrais que pertencem ao espaço amostral. Nós temos a mesma forma essa figura aqui ocorrendo, onde nós temos o nosso espaço amostral, a reta dos números reais, e a nossa função leva pontos amostrais do espaço amostral para valores na reta dos números reais. Então, a gente chama a função de probabilidade da variável aleatória discreta x, que assume esses valores na reta dos números reais, a função x izinho, p x izinho, onde o izinho vai de 1 até o limite dos pontos amostrais que nós temos no espaço amostral, que a cada valor de x associa a sua probabilidade de ocorrência. Ou seja, essa função de probabilidade, P, ela vai dar uma probabilidade de ocorrência desse ponto do espaço amostral. E uma pergunta que pode surgir agora do nosso empresário do exemplo 6.1 é qual seria o lucro médio por conjunto montado
que ele espera conseguir. E da tabela 6.3, a gente observou que 56% das montagens devem produzir um lucro de R$ 15, 23% um lucro de R$ 10 e assim por diante. Logo, o lucro esperado por montagem vai ser dado por 56% vezes 15 de lucro, mais 23% vezes 10 de lucro, mais 2% vezes 5 de lucro, mais 19% vezes menos 5 de lucro ou 5 de prejuízo. E esse menos 5, lembrando, era a situação em que ou o cilindro ou a esfera eram curtos e, portanto, a peça montada era vendida ao preço de sucata de R$ 5, obtendo assim um lucro ou prejuízo de 5. Portanto, o lucro médio é de 9,85. Isso é, caso sejam verdadeiras as suposições feitas pelo empresário para determinar a distribuição da variável aleatória, esse empresário espera ter um lucro de R$ 9,85 por conjunto montado. E quais eram as suposições feitas pelo nosso empresário? Elas foram feitas a partir das informações dadas pelos fabricantes das esferas e dos cilindros. Então agora podemos definir a esperança matemática. E dada a variável aleatória x, que é discreta e assume valores de x1 até x(n), a gente chama valor médio ou esperança matemática de x ao valor que é dado pelo somatório do produto de x(i) pela sua respectiva probabilidade. E essa expressão acaba sendo semelhante àquela utilizada para a média, onde no lugar das probabilidades, aqui destacado, nós tínhamos as frequências relativas. E a distinção entre essas duas quantidades, no caso a esperança matemática e a média, é que a esperança matemática corresponde a valores de um modelo teórico pressuposto, enquanto a média ela corresponde a valores de fato observados da variável. E da mesma forma, nós também podemos definir a variância de uma variável aleatória discreta a partir de um modelo teórico probabilístico. E a gente chama de variância dessa variável aleatória x ao valor que é dado pelo somatório da diferença entre x(i) e da esperança matemática de x, isso elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade de x(i) ter ocorrido. E percebam que a única diferença entre essa notação da variância e daquela apresentada a partir de uma tabela de frequências é que na definição anterior, onde nós temos agora esperança matemática, nós tínhamos a média, e onde nós tínhamos a frequência relativa, nós temos agora a probabilidade. Caso o nosso interesse agora seja calcular as medidas de dispersão da variável aleatória lucro do nosso empresário, nós vemos que a variância vai ser dada por 57,23, enquanto o desvio padrão é dado por 7,57. E nós achamos esses valores a partir da aplicação direta da fórmula da variância apresentada anteriormente. E notem que nessa primeira linha nós abrimos esse somatório e substituímos os valores diretamente da tabela da distribuição da variável aleatória x. E no primeiro caso nós temos o lucro de 15 menos a esperança de x, isso ao quadrado multiplicado pela probabilidade de ocorrência do lucro 15, que foi de 56%. O mesmo para os demais valores da nossa variável aleatória, e nós chegamos numa variância da ordem de aproximadamente 57,23, o que equivale a um desvio padrão de aproximadamente 7,57. Vamos proceder agora com 3 exercícios. Primeiro, suponham que uma moeda perfeita seja lançada até que a face cara apareça pela primeira vez voltada para cima. E seja x agora a nossa variável aleatória discreta, e ela vai ser dada pelo número de lançamentos até que isso ocorra. E eu peço aqui para vocês obterem a distribuição de x. E observem que nesse problema,
pelo menos teoricamente, x pode assumir um número infinito de valores, ou seja, nós podemos lançar uma moeda infinitas vezes, de forma que a gente nunca obtenha a face cara voltada para cima. E isso pode ocorrer, pelo menos teoricamente. E C vai ser igual a cara, e R vai ser igual a coroa. E notem que se x for igual a 1, a gente obteve a face cara voltada para cima no primeiro lançamento com uma probabilidade de 1/2. De outro lado, se x for igual a 2, a gente obteve cara no segundo lançamento com uma probabilidade de 1/4 e assim por diante. E nesse quadro, a gente tem a distribuição da nossa variável aleatória discreta x e, de um modo geral, a nossa regra, a nossa função de probabilidade é dada por 1/2 vezes 1/2 elevado a x menos 1, ou seja, 1/2 elevado a x, uma vez que x seja igual a 1, 2, 3 reticências. Ou seja, se a gente aplicar essa fórmula a qualquer uma das especificações, se x for igual a 1, a 2 ou a 3, e substituindo nesse expoente, nós vamos obter todas as probabilidades relacionadas às demais ocorrências da nossa variável aleatória. Nesse segundo exercício, nós temos algo um pouco diferente. Novamente, nós temos uma moeda perfeita, porém agora ela vai ser lançada apenas 4 vezes. E a nossa variável aleatória y, ela vai ser dada pelo número de faces caras obtidas dentro desses 4 lançamentos. E peço novamente para vocês calcularem a distribuição dessa variável. E novamente, C vai ser igual a cara e R vai ser igual a coroa. Então, a nossa variável aleatória y, ela vai ser igual a 0 se nós não obtermos cara em nenhum dos lançamentos, vai ser igual a 1 se nós obtermos cara em pelo menos um dos lançamentos dentro desses 4, e assim por diante. E notem que aqui onde eu estou indicando no quadro, nós temos 16 casos totais para esses 4 lançamentos. Ou seja, nós temos 16 casos possíveis. E no primeiro caso, em y igual a 0, nós temos um caso favorável, onde a probabilidade de y ser igual a 0 vai ser igual a 1 sobre 16. No segundo caso, nós temos 4 casos favoráveis, ou seja, a probabilidade de y ser igual a 1 vai ser de 4 sobre 16 e assim por diante. Então, nesse quadro, nós temos a distribuição da nossa variável aleatória y, no qual a probabilidade de ser igual a 0 vai ser igual a 1 sobre 16, igual a 1, 4 sobre 16 e assim por diante. E nesse último exercício, pessoal, eu peço para vocês repetirem o problema anterior, porém agora considerando que a nossa moeda seja viciada. Nesse caso, a probabilidade de cara ocorrer é de pezinho, enquanto a probabilidade de coroa ocorrer é de 1 menos pezinho. E pezinho aqui figura, obviamente, entre 0 e 1. Percebam que y igual a 0 vai ocorrer com probabilidade de 1 menos pezinho a quarta. E isso acontece pelo fato de a nossa moeda, mesmo que seja viciada, os lançamentos dessa moeda ainda serão independentes entre si. Logo, nesse primeiro caso, bastaria multiplicar a probabilidade de coroa ocorrer 4 vezes. De outro lado, para y igual a unidade, percebam que aqui, nesse evento y igual a 1, nós temos 4 pontos amostrais. E cada um desses pontos amostrais ocorrem com a mesma probabilidade. E essa probabilidade é dada por pezinho vezes 1 menos pezinho ao cubo. E uma vez que nós temos 4 pontos amostrais, a probabilidade de esse evento y igual a 1 ocorrer
vai ser dada por 4 vezes Pzinho vezes 1 menos Pzinho ao cubo. E a gente procede da mesma forma para as demais ocorrências da nossa variável aleatória. E percebam que nós temos agora uma regra que vai conseguir associar uma respectiva probabilidade para os valores que a nossa variável aleatória vai assumir. Portanto, a nossa distribuição da nossa variável aleatória y, que é o número de caras obtidas em 4 lançamentos para uma moeda viciada, vai ser dada por uma combinação de 4 em y, uma vez que y vai ser igual a y, e percebam que y aqui ele vai ser 0, 1, 2, 3 ou 4, isso multiplicado por Pzinho elevado a y, vezes 1 menos Pzinho elevado a 4 menos y. Nessa seção, a gente vai agora estudar algumas propriedades da esperança matemática. Retomando o nosso exemplo 6.1 do empresário, vamos supor que todos aqueles preços determinados estivessem errados. E na realidade, todos os valores, tanto os custos quanto os preços de venda, deveriam estar multiplicados por 2. E isso equivale à seguinte transformação: z igual a 2x. E as probabilidades associadas à nossa nova variável aleatória z serão as mesmas da variável aleatória x, pois cada valor de x vai corresponder a um único valor de z. E na tabela 6.9, nós temos a distribuição dessa nossa nova variável aleatória. E percebam que as probabilidades associadas à ocorrência da variável aleatória z são as mesmas da variável aleatória x. E aqui nós temos a esperança matemática dessa nossa nova variável aleatória, que acaba ficando multiplicado por 2 em comparação com a esperança da variável aleatória x. Lembrando que a esperança de x era 9,85. Vamos por agora que a gente queira calcular a distribuição de outra variável aleatória formada com base em x, de modo que essa nossa nova variável aleatória é w igual a x ao quadrado. E baseados na tabela 6.3, nós formamos a nossa nova distribuição dessa variável aleatória w. Lembrando que w vai ser igual a x ao quadrado. E essa tabela 6.10, ela está aqui abaixo. E observem que o evento w igual a 25 vai ocorrer quando x igual a 5 ou quando x igual a menos 5. Portanto, a probabilidade associada à realização de w igual a 25 vai ser igual à probabilidade de x igual a 5 mais a probabilidade de x igual a menos 5, 0,21. E segue que a média de W vai ser a esperança, lembrando que a gente está tratando sobre esperança pelo fato de a gente estar diante de um modelo de probabilidade teórico, ou seja, nós não estamos vendo, de fato, essa variável ocorrer na prática. Logo, esperança de W, utilizando a fórmula somatório de W'I vezes probabilidade de W'I, que vai ser igual ao somatório de xi ao quadrado multiplicado pelas respectivas probabilidades de xi. E, portanto, a esperança de W vai ser igual a 154,25. E notem, quanto às esperanças de Z e W transformadas de x, é fácil ver que elas podem ser reescritas através da função de probabilidade x. E segue a definição agora de que, dada a variável aleatória discreta e a respectiva função de probabilidade p de x, a esperança matemática da função h de x é dada por esperança de h de x, utilizando a mesma fórmula mostrada anteriormente, vai ser igual ao somatório de h de xi
multiplicado pelas respectivas probabilidades de xi ocorrer. E seguem que as seguintes propriedades podem ser facilmente mostradas também. Se, por sua vez, h de x for igual a ax mais b, onde a e b são duas constantes, então, esperança de ax mais b vai ser igual a vezes esperança de x mais b, enquanto a variância de ax mais b vai ser igual a ao quadrado multiplicado pela variância de x. E essas duas propriedades podem ser facilmente mostradas, por exemplo, por meio de uma tabela de frequências para uma amostra de alguma variável observada. E, por fim, a variância de x pode ser reescrita por esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Esse exemplo-chave, agora, vem no sentido de solidificar toda a discussão feita até aqui. E nós veremos com ele que uma distribuição de frequências relativa se aproxima bastante de uma distribuição de probabilidade teórica. Imagine que numa turma de 14 alunos, pede-se a cada aluno que repita 20 vezes o experimento de lançar 4 moedas e que esses alunos registrem o número de caras obtidas em cada lançamento. E uma vez realizados os experimentos, cada aluno indica os resultados que obteve de forma a preencher uma tabela como essa que a gente vê aqui ao lado. Por exemplo, a gente tem aqui 14 alunos que vão de A1 até a A14. Por exemplo, o primeiro aluno, no primeiro experimento, ele lançou 4 moedas e obteve apenas uma cara. Já no segundo experimento, ele lançou as mesmas 4 moedas, mas agora ele obteve 2 caras. Porém, no terceiro experimento, ele lançou as mesmas 4 moedas, porém agora ele obteve 4 caras. Já no sétimo lançamento, esse mesmo aluno não obteve nenhuma cara no lançamento das 4 moedas. E esse aluno repete esse experimento 20 vezes, assim como seus demais colegas. A partir da tabela mostrada no slide anterior, foi construída uma tabela de frequências relativas. E nessa tabela nós temos as realizações da nossa variável aleatória. E lembrando, nós temos 14 vezes 20 observações da nossa variável aleatória. 14 alunos e 20 experimentos, totalizando 280 observações. E a realização x igual a zero apareceu 16 vezes na tabela mostrada no slide anterior. Logo, a frequência relativa associada à realização x igual a zero é de 16 sobre 280, o que dá aproximadamente 5,7%. Agora imaginem a repetição desse experimento em um número suficientemente grande até que essas frequências relativas se estabilizem em torno de um número. E isso acabaria nos conduzindo ao seguinte modelo de probabilidade. Nesse caso agora, nós temos novamente as mesmas realizações da nossa variável aleatória, porém agora nós não mais estamos olhando para as observações obtidas na tabela anterior, e sim nós estamos inferindo o comportamento da nossa variável aleatória a partir de informações prévias que nós temos desse experimento, tal como a moeda sendo viciada e a probabilidade de a gente obter cara e coroa ser a mesma, ou seja, 50%. Logo, nesse caso, a probabilidade de x ser igual a zero, ou seja, a probabilidade de a gente obter coroa nas 4 moedas é de 0,5 elevado a 4. De outro lado, a probabilidade de x ser igual a 1 vai ser dada por probabilidade de a gente obter coroa nos 3 primeiros lançamentos e cara no último, procedendo-se dessa forma, de forma a gente obter apenas uma cara em cada lançamento. Logo, a probabilidade associada a x igual a 1 vai ser de 0,5 a quarta, isso 4 vezes, ok? O que dá aproximadamente 25%.
E esse é o modelo que se obtém calculando as probabilidades de, em 4 lançamentos, se obterem izinho caras com izinho indo de 0 até 4 e admitindo que a moeda seja não viciada. E ao lado, a gente apresenta uma representação gráfica conjunta da distribuição de frequências e da distribuição de probabilidades, onde se pode verificar que a distribuição de frequências é uma boa aproximação para a distribuição de probabilidades. E, portanto, o modelo proposto parece ser bem adequado para descrever o fenômeno em estudo. Ou seja, nós temos em roxo a probabilidade teórica e em vermelho a frequência relativa que foi obtida dos 20 experimentos dos 14 alunos. Nessa seção agora, nós vamos definir a função de distribuição acumulada. E a gente já deu a definição de função de distribuição acumulada ou empírica para um conjunto de N observações. Aqui vai lembrar o caso de uma tabela de frequências para a qual nós construímos a definição de função de distribuição acumulada. E o equivalente teórico para variáveis aleatórias é definido a seguir. Dada a variável aleatória x, iremos chamar de função de distribuição acumulada ou simplesmente de f de x a função f de x é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a x. X aqui acaba sendo alguma realização da nossa variável aleatória. E observem que o domínio de f é todo o conjunto dos reais, ao passo que o contradomínio acaba sendo um intervalo fechado que vai de 0 à unidade. E retomando o problema do empresário, e utilizando a função de probabilidade de x, definida na tabela 6.3, a função de distribuição acumulada de x vai ser dada por f de x a seguir. Lembrando, nós tínhamos para o nosso empresário a distribuição da variável lucro por peça montada, e a partir dessa distribuição da nossa variável aleatória, podemos construir a função de distribuição acumulada. Notem que a função de distribuição acumulada vai ser igual a 0 se x for menor do que menos 5, ou seja, vai ser 0, obviamente, pelo fato de não existir nenhuma realização da nossa variável lucro que seja menor do que menos 5. Logo, a função de distribuição acumulada vai ser igual a 0. Vai ser igual a 0,19 se x estiver entre menos 5 e 5, nesse caso aqui abaixo, vai ser 0,21, 0,19 mais 0,2 se x estiver entre menos 5 e 10, vai ser igual a 0,44, ou seja, 0,23 mais 0,2 mais 0,19 se x estiver entre 10 e 15, e por fim vai ser igual a unidade se x for maior ou igual a 15. E o gráfico dessa função de distribuição acumulada é dado nessa figura 6.8. E observem que a probabilidade de x ser igual a x subscrito i acaba sendo igual ao salto que a função f de x dá no ponto x e. Por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 10 é igual a 0,23, que acaba sendo igual a f de 10 menos f de 5. E esse resultado é bem simples de ser observado pelo gráfico. Iremos agora estudar alguns modelos de distribuição de algumas variáveis aleatórias discretas. E a distribuição de forma discreta é o caso mais simples, em que todas as realizações de uma variável aleatória ocorrem com a mesma probabilidade. Ou seja, a variável aleatória discreta x, que assume valores de x1 até xk, tem distribuição uniforme se e somente se a probabilidade de x ser igual a x i é igual
a Pzinho, e Pzinho é igual a 1 sobre K. Ou seja, para qualquer xzinho i, essa probabilidade vai ser a mesma. E é fácil verificar para essa variável aleatória discreta que a esperança de x vai ser igual a 1 sobre k vezes o somatório de xzinho i com i indo de 1 até k. A variância de x é dada por essa forma funcional, que é ligeiramente similar à variância obtida por meio de uma tabela de frequências. E, por fim, a função de distribuição acumulada é o somatório de 1 sobre k, sendo xzinho 1 menor do que algum xzinho pré-estabelecido. E isso vai ser igual a n xzinho sobre k, onde n xzinho acaba sendo o número de todos os x izinho que são menores do que algum xzinho pré-estabelecido. E esse seria o gráfico da nossa função de probabilidade de uma variável aleatória discreta que segue uma distribuição uniforme, e esse seria o gráfico de uma função de distribuição acumulada dessa mesma variável aleatória. Tomem esse exemplo 6.10, no qual a gente tem uma variável aleatória x, que ela indica o número de pontos marcados na face superior de um dado quando ele é lançado. Ou seja, nós temos aqui um dado de 6 faces, de 1 até 6. E o número de pontos no lançamento de um dado, nós temos aqui nessa tabela, que vai de 1 a 6, que são as realizações da nossa variável aleatória, e a probabilidade associada a cada uma dessas realizações é de 1 sobre 6. Ou seja, o que nós temos aqui, o lançamento de um dado, acaba sendo uma variável aleatória discreta que vai seguir uma distribuição uniforme discreta. E para essa variável, a sua esperança matemática, utilizando a fórmula mostrada no slide anterior, vai ser de 21 sobre 6, que é igual a 3 meios, e ainda utilizando a fórmula mostrada no slide anterior, sua variância vai ser de 25 sobre 12, que é igual a 2,9. Partindo agora para a distribuição de Bernoulli, sabemos que muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo, uma moeda é lançada. O resultado ou é cara ou não é. Se o resultado não for cara, obviamente que vai ser coroa. De outro lado, imagine agora que um dado é lançado. Ou ocorre a face 5 ou não ocorre. Ainda, uma peça é escolhida ao acaso dentro de um lote que contém 500 peças. E essa peça escolhida, ou ela é defeituosa ou não é. Ainda, uma pessoa escolhida ao acaso dentre 1000 pessoas, a gente observa que ela é do sexo masculino ou é do sexo feminino. E por fim, imaginem que uma pessoa é escolhida ao acaso entre os moradores de uma cidade e verifica-se se ela é favorável ou não a um projeto municipal. E em todos esses casos, a gente está interessado na ocorrência de um sucesso. Esse sucesso pode ser cara, a face 5 voltada para cima, ou ainda que a pessoa escolhida ao acaso entre os moradores de uma cidade seja favorável a esse projeto municipal. E essa terminologia de sucesso e fracasso é bastante utilizada dentro do arcabouço da distribuição de Bernoulli. Então, para cada um dos 5 experimentos mostrados no slide anterior, podemos definir uma variável aleatória x que assume apenas 2 valores, 1 se obtivermos sucesso ou 0 se obtivermos fracasso. E vamos indicar por Pzinho a probabilidade de sucesso, isso é, a probabilidade de sucesso vai ser igual a Pzinho, e obviamente Pzinho figura entre 0 e 1. Então, a variável aleatória x, que assume apenas os valores 0 e 1, e com função de probabilidade x e probabilidade x, tal que a probabilidade de 0 ser igual a 1 menos p e a probabilidade de 1 ser igual
a P é chamada de variável aleatória de Bernoulli. Então, segue facilmente que a esperança de uma variável aleatória discreta que segue uma distribuição de Bernoulli é igual a Pzinho. De outro lado, a sua variância é igual a P vezes 1 menos P, e a função de distribuição acumulada vai ser igual a zero se x for menor do que zero, 1 menos P se x estiver entre 0 e 1, e vai ser igual a unidade se x for maior ou igual a 1. E na figura ao lado, a gente tem representada tanto a função de distribuição de probabilidade e a função de distribuição acumulada dessa variável de Bernoulli. Vamos supor o caso do experimento 2, em que um dado é lançado e ocorre a face 5 ou não. E a probabilidade de a gente obter um fracasso vai ser igual a 5/6, e a probabilidade de a gente obter um sucesso, ou seja, a face 5 aparecer voltada para cima, vai ser de 1/6. Ou seja, casos favoráveis, um único caso favorável, que é a face 5, sobre 6 casos possíveis. E por conseguinte, a esperança dessa variável aleatória que segue uma distribuição de Bernoulli vai ser igual a 1/6, e a sua variância vai ser igual a 5/36. E vê-se facilmente essas duas medidas aplicando-se às fórmulas mostradas no slide anterior. E quando estivermos diante de uma variável aleatória que segue uma distribuição de Bernoulli, utilizaremos essa notação. X tio. Esse tio indica que essa variável aleatória segue a distribuição de Bernoulli, que tem parâmetro Pzinho. E esse Pzinho vai ser a probabilidade de sucesso. Uma vez que nós aprendemos tudo sobre distribuição de Bernoulli, vamos imaginar agora que nós vamos repetir um ensaio de Bernoulli N vezes, ou de maneira alternativa, iremos obter uma amostra de tamanho N de uma distribuição de Bernoulli. E vamos supor ainda que tais repetições sejam independentes entre si, ou seja, o resultado de um ensaio não vai influenciar no resultado de um outro ensaio. E uma amostra particular vai ser constituída de uma sequência de sucessos ou fracassos, ou alternativamente de uns ou zeros, de acordo com a notação que nós construímos anteriormente. Por exemplo, repetir um ensaio de Bernoulli 5 vezes, ou seja, n vai ser igual a 5, um resultado particular poderia ser esse que eu estou destacando no slide. Fracasso, sucesso, sucesso, fracasso e sucesso. Ou ainda a quíntupla ordenada 0, 1, 1, 0 e 1. E usando a notação da distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso igual a Pzinho, a probabilidade de tal amostra vai ser seguindo a regra do produto de probabilidades igual a 1 menos P, fracasso, P vezes P, sucesso, sucesso, vezes 1 menos P, fracasso, e por fim, multiplicar isso tudo por P, que é o último sucesso nesse caso, que vai ser igual, por sua vez, a P ao cubo vezes 1 menos P ao quadrado. Vamos considerar agora as seguintes situações obtidas de 1 a 5 da sessão anterior, porém com um setup ligeiramente diferente. Primeiro nós tínhamos uma moeda que era lançada 3 vezes. Agora pergunta-se qual é a probabilidade de se obter 2 caras. Um dado é lançado 5 vezes e agora pergunta-se qual é a probabilidade de se obter a face 5 de, no máximo, 3 vezes. 10 peças são extraídas ao acaso com reposição de um lote que contém 500 peças. Agora pergunta-se qual é a probabilidade de que todas sejam defeituosas, sabendo-se que 10% dessas peças desse lote já são defeituosas. 5 pessoas são escolhidas ao acaso entre 1000. Qual é a probabilidade de que 2 sejam do sexo masculino? E por fim, sabe-se que 90% das pessoas de uma cidade são favoráveis a um determinado projeto municipal.
e escolhendo-se 100 pessoas ao acaso, qual é a probabilidade de que pelo menos 80 sejam favoráveis a esse projeto? E notem que nos casos 4 e 5, onde temos 1.100 observações, o fato de estarmos extraindo indivíduos de um conjunto muito grande implica que a gente pode supor que as extrações acabem sendo independentes entre si. Nesse exemplo 6.12, vamos considerar a primeira situação onde nós lançamos uma moeda 3 vezes e pergunta-se a probabilidade de se obter cara 2 vezes. E vamos supor ainda que essa moeda seja honesta, ou seja, a probabilidade de sucesso vai ser igual à probabilidade de se obter cara, que vai ser igual a 1/2. Logo, a probabilidade de se obter coroa ou fracasso também é de 1/2. E vamos indicar sucesso por Szão e fracasso por Fzão. Então, nós estamos interessados na probabilidade de o evento A ocorrer. Sucesso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso e, por fim, fracasso, sucesso, sucesso. E, em termos da notação anterior, nós podemos escrever esse evento A utilizando uns ou zeros. E é claro que a probabilidade de esse evento A ocorrer vai ser dada pela soma dessas probabilidades tomadas individualmente. E devido à independência desses ensaios, nós temos que essas probabilidades serão iguais, bastando calcular apenas uma delas. Logo, a probabilidade de sucesso, sucesso, fracasso, pela regra do produto de probabilidades, vai ser dada por 1/2 ao cubo, que por sua vez é igual a 1/8. Logo, a probabilidade de o evento A ocorrer vai ser igual a 3/8. Ainda no mesmo exemplo, 6.12, se a probabilidade de sucesso for agora dada por Pzinho, lembrando que Pzinho está entre 0 e 1, e a probabilidade de fracasso for igual a Qzinho, então essas três probabilidades que nós vimos no slide anterior serão iguais a P ao quadrado vezes Q, de modo que a probabilidade associada ao nosso evento A vai ser igual a 3 vezes essa probabilidade. E uma característica interessante dos experimentos considerados é que nós estamos interessados apenas no número total de sucessos e não na ordem em que eles ocorrem. E podemos ainda construir a tabela A para N igual a 3 lançamentos da moeda, com probabilidade de sucesso igual a P e de fracasso igual a Q, a partir da figura azão desse slide. Nessa figura, nós temos a árvore de probabilidades. Lembrando que nesse primeiro ponto nós temos o primeiro lançamento, aqui o segundo e por fim o terceiro, e tais lançamentos são independentes entre si. E as realizações da nossa variável aleatória, lembrando que era o número de vezes que a face cara aparecia voltada para cima, pode ser reescrito como em função de Q ou de P. E a probabilidade que nós estamos interessados é a probabilidade de se obter cara 2 vezes, que nós vimos que vai ser igual a 3p ao quadrado vezes q, que por sua vez é igual a 3/8 para p igual a 1/2, supondo que nesse ponto aqui a nossa moeda seja considerada honesta. Vamos designar agora por x o número total de sucessos em N ensaios de Bernoulli com probabilidade de sucesso Pzinha, onde novamente o nosso P figura entre 0 e 1. Então, os possíveis valores de x são 0, 1, 2 até N, e os pares x e P de x, onde o P de x é a probabilidade de a nossa variável aleatória assumir esse valor x, vão constituir a chamada distribuição binomial. E para o exemplo 1 que a gente acabou de ver, N foi igual a 3 lançamentos da moeda, e a probabilidade de sucesso foi igual a 1/2. E a gente obteve a distribuição dada pela primeira e terceira colunas da tabela A, mostrada no slide anterior, e pelo gráfico B, mostrado agora aqui.
E notem que quando x foi igual a zero, essa probabilidade de ocorrência foi de 1/8. Quando x foi igual a 1 ou a 2, essas ocorrências aconteceram com probabilidade de 3/8. E por fim, x foi igual a 3 com probabilidade de 1/8. Obtemos agora a probabilidade de x ser igual a k. Ou seja, em uma sequência com n ensaios de Bernoulli, a probabilidade de k sucessos com k indo de 0 a n e com probabilidade de sucesso igual a p e probabilidade de fracassos igual a 1 menos p, que vamos chamar de q. E o que a gente está fazendo aqui é generalizar o que aconteceu com o nosso exemplo 1. E uma particular sequência seria sucesso, 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 um bocado de coisa acontece aqui, sucesso, fracasso, fracasso, novamente resistências e fracasso. Vamos supor que dentro dessa sequência ocorreram k sucessos seguidos por n-k fracassos. Então, a probabilidade de tal sequência é dada por p elevado a k vezes q elevado a n menos k, obviamente devido à independência dos ensaios. Mas qualquer sequência com k sucessos e n menos k fracassos terá a mesma probabilidade dada pela fórmula acima. Portanto, resta saber aqui quantas sequências com a probabilidade especificada nós podemos formar. Lembrando que nós não estamos interessados na ordem que esses sucessos e esses fracassos ocorrem. Portanto, fica fácil ver que existem combinações de n elementos tomados k a k. E esse número nos dá a quantidade de sequências que nós estamos interessados, de modo que a probabilidade de a nossa variável aleatória x assumir um valor x vai ser igual a essa quantidade de sequências multiplicado por p elevado a k vezes 1 menos p elevado a n menos k. E k indo de 0 até n. E as probabilidades dadas pela fórmula acima também são indicadas por essa forma. E quando a variável aleatória x tiver uma distribuição binomial com parâmetros n e p, nós escrevemos o seguinte, que essa variável aleatória discreta x segue uma distribuição binomial com parâmetros n e p. E é fácil ver também que a esperança dessa variável aleatória que segue uma distribuição binomial vai ser igual a n vezes p, enquanto sua variância vai ser igual a n vezes p vezes 1 menos p. Por fim, vamos fazer 3 questões que abordam o conteúdo analisado na aula de hoje. Primeiro, num teste do tipo certo ou errado, com 50 questões, qual é a probabilidade de que um aluno acerte 80% das questões, supondo que ele as responda ao acaso? Ou seja, supondo que ele chute todas as questões. E cada questão, notem, que é um ensaio de Bernoulli com probabilidade de sucesso e probabilidade de fracasso igual a 50%. Desse modo, o número de respostas corretas, x, vai ter uma distribuição binomial com n igual a 50, que são 50 ensaios de Bernoulli, e probabilidade de sucesso igual a 0,5. E notem que acertar 80% das questões significa que a nossa variável aleatória vai ser igual a 40. Portanto, probabilidade de x ser igual a 40 é uma combinação de 50 tomados 40 a 40 vezes 0,5 elevado a 40 vezes 0,5 elevado a 10. E isso nos dá um valor de 9 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, a probabilidade de esse aluno acertar 80% da prova, chutando todas as questões, é praticamente zero. Agora, é pedido para vocês repetirem o problema anterior, porém agora considerando 5 alternativas para cada questão. Ou seja,
Agora, a probabilidade de o aluno acertar a questão não é mais de 50%, e sim de 0,2. Desse modo, a nova probabilidade de x ser igual a 40, aqui a gente repete a mesma combinação simples, agora multiplicado por 0,2 elevado a 40, vezes 0,80, que aqui é a probabilidade de fracasso elevado a 10. Isso vai ser igual a 1,21 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, a probabilidade de o aluno acertar 80% das questões, uma vez que a questão passou a ser de múltipla escolha, com 5 alternativas, se reduziu mais ainda. Nesse último exercício, suponham um vendedor de equipamento pesado que pode visitar em um dia 1 ou 2 clientes com probabilidades de 1/3 ou 2/3, respectivamente. E de cada contato que ele faz, isso pode resultar na venda de um equipamento por 50 mil com probabilidade de 1/10, ou nenhuma venda com probabilidade complementar de 9/10. E indicando por Y o valor total de vendas diárias desse vendedor, peço para escreverem a função de probabilidade de Y e calcularem o valor total esperado de vendas diárias desse vendedor. Percebam que a solução dessa questão é dependida dessa árvore de probabilidades, que foi construída com as probabilidades sinalizadas no enunciado. Ou seja, a gente viu que esse vendedor faz a visita a apenas um cliente com probabilidade de 1/3 e ele faz a venda com probabilidade de 1/10 ou não faz a venda com probabilidade de 9/10. E de outro lado, ele pode fazer a visita a 2 clientes em um dia com probabilidade de 2/3 e ou ele faz a venda para esse primeiro cliente ou não faz a venda. O mesmo ocorrendo para o segundo cliente. Ele faz a venda ou ele não faz a venda. E notem que esses acontecimentos são independentes entre si. E então, o nosso vendedor vai fazer a venda de 100 mil em um dia com probabilidade de 2/3 vezes 1/10 vezes 1/10, igual a 2/300 ou 1/150. E procede-se da mesma forma para a probabilidade de ele fazer uma venda de 50 mil em um dia, que vai ser de 46/300 ou 23/150. E por fim, o nosso vendedor pode fazer nenhuma venda com probabilidade complementar, que vai ser de 252/300 ou 126/150. Portanto, segue nessa tabela a distribuição de probabilidade da nossa variável aleatória. Portanto, o valor total esperado de vendas utilizando a esperança matemática é de 0 vezes 126/150 mais 50 mil vezes 23/150 mais 100 mil vezes 1/150, resultando um valor de 8.333,33. Portanto, finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.